Olá e seja bem-vindo. Para Lula e seus partidários, o Brasil se tornou um paraíso. E o país está no rumo certo, como deixou claro Randolfo Rodrigues. Entretanto, como explicou o deputado Kim Kataguiri, é à custa de aumento de impostos em todos os setores da sociedade. Cortes em serviço da população, enquanto gastos com viagens do presidente e sua esposa ultrapassaram a casa de R$ 1 bilhão. Além de gastos com ministérios para encaixar os amigos do rei. Então, para que a farra continue, o governo precisa que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 seja aprovada, como assinalou Kim Kataguiri ao desmontar a narrativa de Randolfo Rodrigues. Veja. Senhor presidente, estamos chegando ao final do ano e o Brasil que o presidente Lula está conduzindo é muito melhor do que aquele que foi recebido em dezembro do ano passado. O Brasil deixou de ser a 12ª economia do planeta para voltar ao ranking das 10 economias do mundo. Os sinais da nossa economia dão conta do trabalho em conjunto que o Congresso Nacional e o governo do presidente Lula construíram. Aprovamos a reforma tributária e da semana passada para cá, a Bolsa está tendo as melhores cotações, o recorde de cotações dos últimos 2 ou 3 anos. Combinado com a aprovação da reforma tributária, e em decorrência também disso, o dólar está na menor medida, pelo menos desde o começo do ano. O conjunto dessas medidas, o conjunto desse cenário econômico, o melhor cenário econômico que o nosso país poderia ter vivido desde 2015 e 2016, coincide com a segunda circunstância. Todos os programas sociais temos certeza absoluta de que 1 ano de reconstrução do Brasil valeu muito mais do que os 4 anos infelizes do tempo passado e o período que advém desde o golpe contra o governo da presidente Dilma. É por isso que votaremos hoje o texto da LDO para continuar esta empreitada e este caminho que o país está seguindo de reconstrução nacional. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, o governo Lula é uma tragédia e isso se reflete também no orçamento, tanto na LDO como na LOA, que nós estamos prestes a votar. O governo que tanto falou em investimento em saúde, que tanto falou em investimento em vacina, corta agora 270 milhões de reais de hospitais universitários. E os hospitais universitários, os deputados que frequentam suas bases eleitorais, sabem que estão em crise, sabe que já não tem dinheiro para atender os pacientes, sabe que já tem dificuldade para zerar suas filas de cirurgias, como a gente tem hoje mais de 400 mil pessoas esperando só na cidade de São Paulo para fazer uma cirurgia, e diversos hospitais universitários que são referência no tratamento de seus pacientes vão perder recursos deste ano para o ano que vem. Além disso, a educação também está sendo golpeada na votação do orçamento da LOA, em que o governo corta mais de 100 milhões de reais de livros didáticos. Sequer material didático as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes vão ter garantidos para o ano que vem. Corte de 100 milhões de reais em pesquisa e inovação. Gente que nesse plenário aqui, e agora olho no rosto de cada um dos líderes, dos partidos das esquerdas, dos senadores, dos deputados, vossas excelências que tanto falaram em ciência, que tanto falaram em combater o obscurantismo, que tanto falaram que cortes em bolsas de pesquisa eram atentado contra o país, agora vossas excelências votam e apoiam o orçamento de um governo que corta 100 milhões de reais de pesquisa. E não é como se estivesse faltando dinheiro. O governo Lula, neste ano, no plenário da Câmara dos Deputados, no Senado, desse plenário do Congresso Nacional, aprovou diversos impostos. E, inclusive, aprovou impostos tratorando o Congresso Nacional, como foi o caso da taxação de 92% em cima de compra online. Então, enquanto os mais pobres estão pagando 92% de imposto em cima do consumo e não conseguem mais ter acesso a roupas, a artigos de qualidade a um baixo preço, o governo continua gastando. Mas não é gastando com saúde, não é gastando com educação, muito menos com segurança pública, outro setor que teve corte. Apresentei emenda para garantir o orçamento da segurança pública, o governo insistiu em manter o corte. Vamos enfraquecer as ações de combate ao crime organizado. Não espanta haver corte no combate ao crime organizado,
num governo que recebe de portas abertas em seu ministério a ONG do Comando Vermelho. E esse corte vai ser chancelado por vossas excelências na votação do orçamento. Para além disso, gasto de mais de R$1 bilhão só em viagens. R$1 bilhão. R$1 bilhão é mais do que o orçamento, né? Falaram tanto que agora, com o maior número de ministérios, a gente ia ter mais representatividade, íamos ter mais mulheres, mais negros, mais gays. E o que a gente vê é que o governo gastou mais com viagem, 5 vezes mais com viagem do que gasta com o Ministério das Mulheres, por exemplo. Isso demonstra a absoluta falta de prioridade do governo na hora de investir em setores estratégicos para beneficiar a população. O governo Lula, nesse ano, investiu num belo enxoval com algodão egípcio, investiu numa bela cama de casal de luxo para o Palácio da Alvorada, investiu num sofá com controle remoto para o Palácio da Alvorada, chegou a cogitar comprar mais uma cama de luxo para as viagens internacionais do presidente da República. Enquanto isso, a população paga mais imposto, fica desempregada e se vê obrigada a ter corte na saúde, na educação e na segurança pública. Os impostos aumentam, os gastos aumentam, vai ter dinheiro ano que vem para fazer R$5 bilhões em gasto em campanha eleitoral com o fundão eleitoral. Agora não tem dinheiro para manter o orçamento da segurança pública, não tem dinheiro para manter o orçamento da educação, não tem dinheiro para manter o orçamento da saúde. Vai ter dinheiro para R$11 bilhões em emendas parlamentares para repassar para suas bases eleitorais, para os seus prefeitos e para os seus vereadores, mas não vai ter dinheiro para a população. Este é o orçamento que vossas excelências estarão chancelando para o ano que vem. Um orçamento que cobra o imposto em cima do lombo e do trabalho do mais pobre, 92% de imposto, só para concluir, presidente, 92% de imposto em cima do mais pobre, enquanto o governo e o presidente da República, com a primeira-dama, faz viagens de luxo com esse mesmo dinheiro do mais pobre, enquanto o governo, enquanto os parlamentares, enquanto os candidatos apoiados pelo governo por diversas agremiações da base do governo vão ter R$5 bilhões para fazer campanha no ano que vem, a gente vai cortar da saúde, da educação e da segurança. Não com o meu voto, senhor presidente. Obrigado. Lula vem torrando o dinheiro dos brasileiros como se não existisse um amanhã. O orçamento do ano de 2024 foca em cobrar imposto em cima do lombo do trabalhador e em cima do mais pobre, enquanto o governo e o presidente da República, com a primeira-dama, fazem viagens de luxo com esse mesmo dinheiro do mais pobre. Ao passo que os parlamentares, os candidatos apoiados pelo governo e por diversas agremiações da base do governo, vão ter R$5 bilhões para fazer campanha nas eleições de 2024, enquanto acontece corte da saúde, corte da educação e corte da segurança pública.